Vamos continuar fazendo os exercícios de potenciação. Tá aí a sequência dos exercícios para quem quiser ir continuando fazendo. Então vamos para o exercício 57. Bom, antes, para explicar esse tipo de assunto, né? Se nós tivermos x, raiz de x, e vou colocar uma raiz de x aqui. Como é que eu resolvo isso, né? Qual é o resultado final? Bases iguais somos expoentes. E aí tem que lembrar dessa propriedade aqui, né? De se você tem uma fração, o denominador vem como índice e o numerador vem como expoente, né, da base. Então isso fica x. Esse termo aqui é a mesma coisa que x elevado a 1/2, a gente já viu isso, né? E vou deixar em raiz ainda. Então, simplesmente substituir esse termo aqui por esse. Bases iguais somos expoentes, 1 mais 1/2, né? Que é exatamente 3 sobre 2, né? Daí, você faz x elevado a 3 sobre 2 e esse índice aqui da raiz vem como expoente fracionário, né? E aí você faz a multiplicação de fração. Então, o expoente final é x elevado a 3 quartos. A questão tem esse elemento aqui, que no caso é x elevado a 1 sobre 16, e esse outro lado aqui, né? Então, vamos fazer. Bom, você faz de dentro para fora, né? Então, para esse termo aqui, a gente faz primeiro esses termos, depois vem para esse, depois vem para esse, e aí conclui. Então, a gente já viu que x raiz de x, isso é a mesma coisa que x 1/2, 3 sobre 2. Então, aqui já resolveu essa parte. Só que isso está em raiz, né? Então, tá a raiz disso. Só que a gente já sabe quanto dá x elevado a 3 sobre 2. E aqui com esse índice dá x elevado a 3 quartos. Então já resolveu até aqui. Só que isso, esse resultado aqui, esse resultado está multiplicando com x quadrado. Então x quadrado vezes x elevado a 3 quartos, bases iguais, somos expoentes. Então fica x elevado a quanto? MMC é 4, né? Então fica 8, 11 sobre 4. Então já junta com esse termo. Só que isso está em uma raiz quadrada. Então fica x elevado a 11 sobre 4, raiz quadrada, que a gente sabe que é elevar a 1/2. Fazendo a multiplicação, fica 11 sobre 8. Só que está multiplicando por x. Então, é a mesma coisa que pegar esse elemento e multiplicar por x. Bases iguais somos expoentes. Então, fica 8 mais 11 sobre 8, que é 19 sobre 8. Então, tá aqui. E falta simplesmente tirar a raiz, que a gente já viu o que acontece, né? É só elevar a 1/2. E aí, fazendo a multiplicação, fica 19 sobre 16. Esse é o resultado final. Agora eu preciso multiplicar com esse outro lado, que a gente já sabe que é a mesma coisa que fazer x elevado a 1 sobre 16. Então, o resultado final, bases iguais somos expoentes, né? Então, fica 20 sobre 16. E a gente sabe que 20 sobre 16 dá para simplificar. 10 sobre 8, que dá para simplificar de novo. 5 sobre 4.
Letra B. Vamos fazer a questão 58, em que a gente já pode supor algum resultado aqui, porque a solução só depende de x, então na verdade o y está sendo cancelado. Mas vamos entender esse cancelamento, né? Que é y elevado a 1 meio elevado a 1 meio, que dá y elevado a 1 quarto no numerador. E embaixo, como é que fica? A gente tem y elevado a 1 meio, né? Que é esse termo aqui, que está multiplicando menos 1 quarto. Então, posso simplesmente subtrair diretamente. Bases iguais são os expoentes, só que o expoente está negativo, então acabo subtraindo, né? Então, isso fica 1 meio menos 1 quarto dá 1 quarto. E aí eu posso, como prevê a questão, posso cancelar. Então, realmente, a questão não depende do y, né? Apenas do x. Então, eu posso até reescrever como raiz de x vezes raiz de x, raiz de x, raiz de x, né? Tirar a dependência do y. E embaixo, simplesmente, raiz de x, né? Então, aqui é bom já dizer, né, em relação ao domínio, a gente está tomando x positivo. Não vem ao caso, mas é bom escrever. E a gente pode cancelar a raiz de x, né? Então, a gente fica com x elevado a 1 meio, 1 meio e 1 meio, que dá 1/8, né? Que pode ser escrito como raiz oitava de x, letra A. Questão 59, x elevado a n, x elevado a n, então como resultado fica x elevado a n menos m, e para o y fica y elevado a m menos n, né? Então fica m menos n. Isso está com o índice n menos m. Então, como é que fica isso? Fica x elevado a n menos m sobre o denominador, n menos m, que cancelando dá 1. E por outro lado, fica y elevado a m menos n sobre n menos m. E quanto dá isso? Dá menos 1. Então, o resultado final é x sobre y. Como é que a gente pode ver que esse resultado aqui dá menos 1, né? Bom, você pode ver o seguinte, m menos n e n menos m, né? Trocado. Se multiplicar por menos na frente, eu vou ter que o menos vai ter que ficar negativo e o n vai ficar positivo. E o de baixo mantém. Mas isso é exatamente o resultado de cima, né? Então, o resultado dá menos 1. Então, da letra D. Questão 60. Por onde começar, né? Você tem 20, vou colocar bem grande aqui, né? 27 elevado a 9, que por sua vez está elevado a menos 4, que por sua vez está elevado a menos 2, e por sua vez está elevado a menos 1. Como fazer isso, né? Bom, você tem que respeitar a sequência, né? Então, não tem jeito. Você tem que ir para os maiores expoentes, né? Então, vou escrever de volta. E aí eu vou direto para cá. Quanto é que dá isso, né? Você percebe que está com isso aqui, ó. Menos 2 elevado a menos 1. Isso aqui a gente já viu que dá menos 1 meio, né? Tem esse resultado.
menos 1 meio. Então você tem menos 4 elevado a menos 1 meio, certo? Então você pode escrever isso como 27 elevado a 9, e aí você tem que resolver essa passagem aqui. Só que você pode escrever esse resultado da seguinte maneira, né? Fica menos 1 vezes 4 elevado a menos 1 meio, certo? Para você distinguir bem esse sinal negativo aí. Só que 4 elevado a menos 1 meio é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado a 1 meio. Que 4 elevado a 1 meio é raiz de 4, 2, né? Então você tem como resultado menos 1 meio, né? E aí você fica com 27 elevado a 9 elevado a menos 1 meio. Dá 9 elevado a menos 1 meio. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 9 elevado a 1 meio, que é raiz de 9, 3. Só que a gente já viu que isso aí é raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? 3, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, resultado final, 3, né? Bom, esse é um análogo, né? Então, vamos fazer 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1 mais 9 elevado a menos 2 menos 1. Né? Então, primeiro se resolve esse pedaço. E aí a gente já viu, né? Que fica menos 1 vezes 2 elevado a menos 1, que isso é menos 1 meio, 4 elevado a menos 1 meio, 9 elevado a menos 1 meio. Então a gente já viu que isso dá 1 sobre 4 elevado a 1 meio e 1 sobre 9 elevado a 1 meio. 1 sobre raiz de 4 e 1 sobre raiz de 9, né? Então dá 1 meio, que é raiz de 4 é 2, raiz de 9, 3. E aí, para resolver essa soma, é simplesmente fazer MMC, que dá 6, e a soma dá 5. Resultado 5 sobre 6, né?